Boa noite quem está chegando, boa noite. Boa noite quem está chegando aí para minha live de numerologia e a gente bater um papo aí sobre radiestesia, fazer uma medição uma medição de frequência. Vamos trazer aí uma mensagem do oráculo, vamos falar sobre esse instrumento maravilhoso de autoconhecimento, de autocura, chamado numerologia, um instrumento que faz com que a gente consiga entender muita coisa na nossa vida e resolver aqueles problemas de repetição, de estagnação, de insatisfação e de fracasso. Muito importante que a gente tenha esse instrumento na nossa vida que serve para isso, para direcionar os nossos questionamentos, direcionar os nossos problemas, para explicar as situações repetitivas na nossa vida, onde estão as repetições, por que essas repetições acontecem, o que eu preciso fazer para resolver essas repetições, como eu saio dessas sequências negativas, que são sequências que vêm por intermédio do meu nome, através da ancestralidade, porque, para quem não sabe, 30% dos nossos problemas vem no nosso nome, 70% na nossa data de nascimento, e a numerologia ela é um instrumento milenar, descoberto há 6.000 anos, que conduz a humanidade desde então para esclarecer essas questões na vida de vocês. Portanto, para quem não entende o que está acontecendo, para quem não sabe o porquê as situações se permanecem na vida de vocês de uma forma repetitiva, por que eu começo uma coisa, não consigo terminar, por que eu tenho preguiça, por que eu tenho procrastinação, por que eu não tenho foco para resolver as questões, por que dos meus problemas, tudo isso, gente, é explicado dentro desse instrumento chamado numerologia, que é um estudo que traz, na verdade, o seu mapa, ele é o seu guia, é a sua bula para o entendimento daquilo que você está fazendo aqui. Então, quem não conhece, quem nunca ouviu falar e já tentou de uma série de coisas, dê oportunidade à numerologia. Me procura pelo WhatsApp, dê oportunidade a esse instrumento maravilhoso de mostrar para você o quanto você é capaz, o quanto você é abençoado por Deus, né? O tamanho da energia que vocês têm e que a Matrix que nos sequestra desde o momento que nós abrimos os olhos não consegue deixar com que a gente perceba o quão importante, o quão maravilhoso, o quão espetacular nós somos. O tempo inteiro ela tenta baixar nossa autoestima através da mídia, através das dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, e nós precisamos entender que Deus não dá a cruz maior do que do que a pessoa possa carregar. E essa frase cunhada, ela é explicada dentro desse mapa de numerologia, porque você percebe ali dentro quão poderoso você é, o quão capaz você é. E não é só isso, esse estudo, ele abre um leque de possibilidades na sua vida. Ele mostra através, eu até vou pegar, não tem aqui, deixa eu pegar aqui o tablet, que eu até vou ler para vocês aqui, eu vou ler para vocês o que traz esse instrumento, o que traz esse instrumento de maravilhoso na nossa vida, não é? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, eu sou numeróloga, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou consultora em numerologia e radiestesia, eu tenho 40 anos de estudo, 40 anos de trabalho, atendo pela internet, atendo todo mundo pela internet. Quem quiser conversar comigo, é só me procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Que é onde eu atendo as pessoas. E deixa eu ver se eu acho aqui. E se você já tentou de tudo que é tipo de terapia, tudo que é tipo de auxílio
que você possa imaginar e não conseguiu, dê oportunidade à numerologia. Me procure via WhatsApp. Caramba, que dificuldade de acessar aqui o negócio. É que eu não estou habituada a olhar o... Eu vou passar para vocês aqui o que esse instrumento, como nós trabalhamos, né? Quer dizer, no caso eu trabalho, tá? No caso eu. Então, o mapa de numerologia, ele vem dentro desse trabalho, que ele tem quase 100 folhas de informação sobre você, ele vem a sua vida passada, e aí ele vai mostrando quem foi você na sua vida passada. Importante dizer que quem foi você em vida passada não diz respeito à regressão, tá? Tem nada a ver, numerologia não tem nada a ver com regressão, numerologia não tem nada a ver com oráculo. Numerologia, esse instrumento, ele é um instrumento baseado na matemática, na ciência. Então, por intermédio do seu nome, da sua data de nascimento, a gente consegue chegar a todas essas informações que estão aqui e que eu coloco diariamente no meu Instagram para que as pessoas possam acessar. Mas, infelizmente, a pessoa, o ser humano hoje, ele não quer ler, ele não quer ouvir, não é? E ele perde com isso muitas oportunidades na vida. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês antes de continuar aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aqui a quantidade de coisas, tá vendo? Que vem dentro de um mapa de numerologia. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho posso considerar uma amiga virtual, tá? Que ela vende bijuterias, essas bijuterias que eu compro muito, né? Bijuterias de qualidade, de boa qualidade, né? E ela volta e meia, ela faz umas lives, né? E às vezes eu tô descansando a minha cabeça no final do dia, que a live dela começa às 20 e termina à meia-noite, né? E às vezes eu já terminei de trabalhar, os atendimentos acabaram, às vezes não tem uma informação para passar, e aí eu vou e assisto. De onde está vindo isso? E eu vou e assisto a live dela, né? Vou lá assistir. Gente, eu fico impressionada. De onde está vindo isso aqui? Eu fico impressionada de ver a quantidade de pessoas que não sabem escrever. Eu fico impressionada de ver. E isso é uma coisa, e essas pessoas que não sabem escrever, em sua maioria, são pessoas que não são pessoas novas, não. Porque eu não vou nem falar dos jovens, tá? Eu sou professora, dei aula durante muito tempo, eu não vou nem falar dos jovens. Eu estou falando pessoas maduras, pessoas de 30 e poucos, pessoas de 40 anos, elas não sabem escrever. Gente, isso é uma coisa gravíssima, porque amanhã ou depois as pessoas vão estar brigando aí, como aconteceu em África, porque não se entende, não tem diálogo. As pessoas não conseguem se entender porque não entendem o que o outro está falando. Então, assim, aí isso se dá àquela pessoa que não gosta de ler, porque não é possível que você escreva você com C cedilha, não é possível que você escreva situações que você coloque dentro de uma live lá fazendo pergunta, que muitas das vezes eu vejo que a menina, ela fica com uma saia justa porque ela não consegue entender o que está escrito ali. Sabe? É uma coisa impressionante. E isso a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. São coisas básicas da língua portuguesa, sabe? A pessoa colocar M antes de P e B, a pessoa escrever você com C cedilha. Eu não vou nem falar das concordâncias. Nem vou falar nós vamos, nós vai, nós tem. Eu nem vou falar disso. Mas de coisas básicas, né? Que é um plural, que é... Olha, gente, isso é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo no Brasil, tá? Gravíssimo. Isso vai gerar um problema futuro onde as pessoas não vão conseguir se entender. E eu já estou enfrentando esse problema com o meu trabalho. Porque às vezes, na hora eu sei que a numerologia, ele é um estudo que muita gente não conhece. Muita gente não conhece esse estudo, né? Que essa Matrix, ela tenta o tempo inteiro sufocar. Porque é um estudo que traz um esclarecimento para a sua vida.
E isso não interessa para a Matrix. A Matrix quer que você adoeça. E trazer entendimento para a sua vida não é uma coisa que a rede social queira ou que a Matrix queira. Então eu entendo que eles estão tentando sufocar esse conhecimento, não é? Principalmente as pessoas que trabalham com isso. Eu estou dizendo pessoas que trabalham, pessoas sérias. Eu não estou falando pessoas que copiam e colam, como você vê na internet, né? Pessoas copiando e colando. Quem copia e cola não transforma a vida, porque não sabe explicar nada. Não é? Mas é impressionante a quantidade de pessoas que não sabem escrever. E eu vejo, coitada, que ela fica numa saia justa, porque ao mesmo tempo que ela quer vender as bijuterias que ela tem, né, que ela compra, ela não consegue entender o que a pessoa está colocando ali. E hoje você nem pode falar nada, porque qualquer coisinha que você fale vira um turbilhão de comentários. É impressionante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, então vamos lá que eu vou descrever aqui o que fala o meu trabalho. Então, em primeiro lugar, a gente tem uma informação de vida passada. Essa vida passada, ela não tem nada a ver com regressão, ela não tem nada a ver com oráculo, ela tem a ver com a energia do número, não é? Através de quê? Através do Fibonacci, através da numerologia, através dessa ciência maravilhosa que é a matemática. Que tipo de energia você traz de vida passada para essa vida? Qual é o tipo de energia que você traz, tá? Depois a gente vem com herança materna e paterna. Que informação, o que você atrai do seu pai e da sua mãe, que pode ser repetitivo em termos de DNA, de doença, né? Então isso está ali no mapa, né? Depois a gente vem com uma informação sobre o útero materno. Quem era você dos mais ou menos na barriga da sua mãe até mais ou menos uns 10 anos de idade. Quem era você? O que você recebeu na sua infância que veio trazer, veio contribuir nessa vida que você tem hoje com crenças limitantes? Não é? Quem é você que vem contribuir com essas crenças limitantes e que trazem uma limitação no seu agir? Porque o ego, ele estabelece um limite baseado nesses paradigmas. E se você não sabe que paradigmas são, a gente fica o tempo inteiro repetindo, né? E não consegue, a gente nada, e não consegue sair do lugar. Então é importante a gente entender que algumas coisas eu tenho consciência, mas a maioria não tem. Porque eu sou um conjunto de situações do passado agregado com aquilo que eu passei na minha primeira e segunda infância. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa informação é importante. Depois a gente vem com a informação do seu dia natalício, né? Quem é você por intermédio do seu dia natalício, que na verdade é o seu número psíquico, qual é a sua motivação, o que te motiva nessa encarnação, nesse mundo, como o outro vê você, não é? Como você se expressa, né? De que forma você interage com as pessoas, a informação sobre o seu destino, não é? O que você veio aprender aqui, qual é o destino que essa encarnação te trouxe, né? Qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu número de poder, aquele número que você pode usar para jogar na loteria, para várias ocasiões, senha de banco, né? As ligações kármicas, se você traz lições kármicas, na verdade, né? Se você traz aí aprendizados do passado, porque tudo aquilo que foi desprezado, tudo aquilo que nós desprezamos, na outra vida se torna lição kármica, né? Então, quais são essas lições kármicas? Se vocês têm algum débito kármico, não é? Que tipo de débito kármico vocês trazem? Então, por exemplo, pessoas que nascem no dia 13, pessoas que nascem no dia 14, pessoas que nascem no dia 19, já saiu aqui a parada do lugar. Pessoas que nascem no dia 19, pessoas que nascem no dia 16, são pessoas que trazem dívidas kármicas. Essas pessoas, elas têm toda a condição nessa encarnação de obter tudo que elas desejam, mas elas precisam desbloquear
Elas precisam desbloquear esse fluxo. Então, Deus não quer saber quem foi você no passado. Deus quer saber o que você está fazendo com aquilo que você vivenciou e que você aprendeu no passado, tá? Mas você precisa saber quem você foi para entender quem você é e o que você precisa fazer para desbloquear isso aqui. Então, é importante a gente saber o que nós precisamos, até porque essas pessoas que nasceram no dia 13, no dia 14, no dia 16 e no dia 19, elas têm um fluxo de dinheiro e de relacionamento bloqueado. Exatamente porque elas precisam saber, através desse instrumento, o que precisa fazer para desbloquear. Tá certo? E aí a gente vem aqui, né? Com as tendências ocultas, não é? O que você traz que pode te causar repetição e doença? O que você traz dentro do seu mapa, né? Que pode ser amenizado, porque esse mapa aqui, a numerologia, gente, assim como a astrologia, não é uma coisa que está determinada. Pelo menos a numerologia não está determinada. Não vou falar da astrologia porque eu tenho um conhecimento muito restrito de astrologia, mas numerologia eu tenho expertise, eu trabalho com isso há 40 anos. Então, isso que está aqui são coisas que a gente pode melhorar. Mas para melhorar, eu preciso saber que eu tenho. Então, por exemplo, a tendência oculta são situações que ocorrem na nossa vida de forma repetitiva. Então, tudo, a ciência já mostra isso, a neurociência já fala sobre isso, as terapias falam sobre isso. Tudo que é repetitivo gera doença. Então, eu preciso equilibrar o que é repetitivo para que eu não adoeça, para que eu não tenha problema, né? Para que eu não seja acometida no meu corpo físico de alguma doença. Porque a partir do momento que o meu corpo físico é acometido de uma doença, eu não tenho mais o que fazer a não ser aprender a viver com aquilo. A não ser tentar harmonizar a situação, né, para que eu consiga conviver harmoniosamente com aquela situação de saúde. Então, o interessante é, antes de acontecer alguma coisa, a gente vai lá e equilibra isso, tá? E aí a gente vem com a resposta do subconsciente. Isso é muito importante, né? Como é que você responde quando você está, por exemplo, numa situação complicada, onde você tem que decidir, numa situação de pânico, como é que você responde a isso, né? E se você gosta disso, se você não gosta, a gente tem como mudar, né? O cliente tem como mudar. Os nossos desafios, não é? Quais são os desafios que eu mesma elaborei nessa vida, né? Quais são os desafios que eu mesma elaborei na minha vida? Então, eu preciso conhecer esses desafios para que eu possa melhorar o meu desempenho e melhorar a minha motivação, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho que pegar do universo, do mundo imaterial, tá? Para trazer para o mundo material, tá? Para que as coisas, para que eu manifeste isso. Aí a gente vem também com os ciclos da vida, não é, que são os nossos grandes aprendizados. Então, os aprendizados nossos estão divididos em 3 ciclos, 3 momentos da nossa vida importantíssimos. Eu preciso saber que momentos são esses para que eu possa trabalhar a favor deles, né? Depois a gente vem aqui com os anos e os meses e os dias pessoais. Isso aqui é uma coisa que todos precisam ter esse calendário, não é? Dentro do seu mapa, porque o que acontece quando a pessoa vem tratar o mapa de numerologia comigo? A pessoa, geralmente eu falo com ela, eu digo, olha, vamos lá, eu quero que você me diga o que está te incomodando. O que incomoda você, o que está te trazendo frustração, o porquê que você está procurando o autoconhecimento, o que você quer melhorar, não é? E aí a pessoa começa a falar do dinheiro, né? Isso é uma coisa porque tudo na nossa vida, gente, entenda uma coisa, a gente vive num mundo negativo, Freud já falava isso, nós vivemos num mundo invertido, tá? Então aqui tudo é ao contrário, por isso que para o mal é um estalar de dedos. Então tudo aqui é ao contrário, nós andamos na contramão do mundo.
Imagina o relógio. O relógio ele tem, né? Ele vai girando, né? No sentido, ele tem aquele sentido do relógio. O que acontece com a gente? A gente vive assim, ó. Então nós fazemos uma força enorme para viver nesse mundo ao contrário daquilo que o mundo gira. Então por isso é que as coisas para o bem são muito complicadas e para o mal é num estalar de dedos, não é? Então a gente precisa saber da nossa programação anual. Nós temos que ter essa programação. E é importante que a gente tenha o mais rápido possível. Porque assim como eu converso com o cliente, e a primeira coisa que o cliente fala é no dinheiro, porque é a primeira coisa que bloqueia na nossa vida, quando nós estamos agindo de uma forma errada, quando nós estamos andando na contramão, né? Andando na contramão das leis de Deus, não é? Primeira coisa que trava é o dinheiro, depois o relacionamento. E aí a gente começa a perder coisas, perder pessoas, perde o marido, perde a mulher, perde o casamento, perde gente querida, porque o universo ele está chamando sua atenção. Olha só, volta para dentro de si e conserta a lambança que tu está fazendo, porque senão a gente vai arrumar um problema mais sério para você. Então ele está o tempo inteiro te alertando. E aí, quando a pessoa cai para conversar comigo, eu explico para ela que o dinheiro ele é consequência das energias que você trabalha. Tá certo? O dinheiro é consequência das energias que você trabalha. Eu não posso ganhar dinheiro, um fluxo de dinheiro constante de janeiro a janeiro. Eu não posso, isso não existe. Porque existe uma coisa, uma das leis de Deus chamada lei da pausa, do descanso. Então você imagina, eu trabalho com venda, tá? Eu estou inclusive em promoção. Quem quiser fazer um mapa comigo, é só entrar em contato via WhatsApp, que eu estou em preço super convidativo, inclusive fazendo o agendamento do mapa, deixa eu ajeitar aqui, do mapa de numerologia, ganha junto de graça o de astrologia, tá? Ou o empresarial, isso depende da escolha do cliente, né? Se ele tem uma empresa, ele quer ganhar o empresarial, ele ganha. Se ele quiser ganhar o de astrologia, ele ganha, agendando o mapa de numerologia hoje. Então, o que acontece? A pessoa, ela o tempo inteiro ela fala de dinheiro. Claro, o dinheiro é uma coisa necessária nesse mundo, a gente não vive sem dinheiro. Só que nós temos que entender, gente, que o dinheiro ele é consequência das energias que a gente trabalha. Então, se eu hoje estou sobre a égide de uma energia voltada para o conhecimento, voltada para estudo, eu preciso investir naquilo ali. Eu preciso investir nessa energia. Porque o universo está me dando a oportunidade de aprender para que no próximo mês eu ganhe dinheiro com ela. Então a gente tem que entender isso aí. Por isso é que é importantíssimo a gente tem que ter essa programação na nossa agenda, tá? Para a gente saber que tipo de energia o universo está nos dando para que eu possa colapsar essa onda e no mês seguinte eu lucrar em cima disso aí. Aí o que acontece com a maioria? Não tem a programação, não sabe o que é a numerologia, não tem nada, a pessoa vive no limbo. A pessoa vive no limbo, a pessoa vive tentando bater em portas e não sabe por que as portas não abrem. E com isso ela vai perdendo tempo e oportunidade. Quando ela vê, é igual uma cliente que disse para mim, poxa vida, se eu soubesse disso aí, eu não tinha perdido 50 anos da minha vida. Então, quando vocês têm esse trabalho aqui, que é isso aqui, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro nas mãos de quem quer melhorar de vida. Isso aqui é ouro na mão de um empresário. Isso aqui é ouro na mão de uma pessoa que quer melhorar a vida dela. Não é? Isso aqui é ouro para aquelas sociedades que são as sociedades que são as sociedades que têm mais lucro financeiramente. Isso aqui é ouro na mão de grandes empresários. Tá certo? Isso aqui é um conhecimento restrito a poucos. E o que vocês têm que entender? Jesus, quando se relacionou com as pessoas, Jesus se relacionou com poucas pessoas.
Olha os relacionamentos de Jesus. O conhecimento era para poucos. O conhecimento continua sendo para poucos. Para aqueles que realmente se interessam em aprender e melhorar a própria vida. Então, isso aqui é ouro. A pessoa tem que entender que numerologia feita por quem saiba fazer para te explicar, porque hoje você vê aí pessoas usando e abusando da numerologia de uma forma circense, colocando triângulo na internet e falando um monte de baboseira e cobrando para fazer uma assinatura de computador que pode trazer uma doença para você. Isso aqui precisa ser feito por um estudioso de numerologia, tá certo? Para que você possa, por intermédio da sua assinatura, mudar muita coisa que não está legal na sua vida. E aí, continuando, a gente vem aqui com os momentos decisivos. Esses momentos decisivos, eles são divididos em 4. São energias que o universo disponibiliza para você, para que você possa, como é que eu vou te dizer, colapsar a onda. Né? Então, eu tenho uma energia disponível nesse momento da minha vida e eu preciso saber que energia é essa para que eu possa trabalhar para colher aquelas moedinhas. Porque a vida da gente é como um jogo de videogame. Eu preciso colher as moedinhas que estão à disposição de mim. E para isso eu preciso saber aonde estão essas moedinhas, que são aprendizados e que me facilitam o trânsito aqui nessa vida. Tá certo? O trânsito de dinheiro, de relacionamento, de saúde, tá? E aí a gente vem aqui com os números harmônicos, né, e dias favoráveis. Então, são dias que vocês podem marcar reunião, jogar na loteria, dias que estão disponíveis para vocês saírem e marcarem qualquer evento, né? Cada pessoa tem os seus dias favoráveis e números harmônicos. A sinastria, o que fala a sinastria? A sinastria, ela é eu não gosto de falar comparação, tá? Mas é um trabalho que a gente faz com o casal. Então, a pessoa me procura, vou casar, eu queria saber se o meu casamento vai dar certo, se vai durar, se a pessoa combina comigo, né? Se é uma pessoa que combina comigo, eu preciso desse estudo da sinastria. A gente faz a numerologia do casal, tá certo? Para saber os pontos que são favoráveis e pontos que precisam ser trabalhados dentro de uma relação. Então, esse mapa de casal, ele é muito indicado para aquela pessoa que está com problema no seu casamento, que quer harmonizar o seu casamento, quer conhecer um pouco mais o seu parceiro, quer ajudar o seu parceiro, não é? Então, esse mapa de casal, ele é importantíssimo para isso, tá? Para saber, né, se você realmente, se aquela pessoa realmente está preocupada contigo, né? Se ela realmente vai casar com você, se ela realmente quer ficar com você, tá? É uma análise profunda. Depois a gente vem com o triângulo da vida. Esse triângulo é aquilo que vocês veem na internet hoje, de pessoas inescrupulosas que ficam atrás de presentinho e colocando esse triângulo aí, tirando do computador. A gente faz aí uma assinatura aí baratinha, entendeu? E aí a pessoa bota lá o teu nome e o que vem? O computador coloca um tio onde não tem, coloca um tio em cima do L, umas coisas bizarras que acabam trazendo. Eu tive uma cliente, uma ocasião, que pegou um câncer, que teve um câncer por conta dessas assinaturas malucas. Então, a gente precisa utilizar isso aqui de uma forma criteriosa. Precisa ser feito por uma pessoa que saiba trabalhar, que tenha conhecimento daquilo que está fazendo, tá? Depois a gente vem aqui, aí vamos dar uma paradinha aqui e ver a Renata aqui. A Renata, ela é uma pessoa que nasceu para ser uma empresária. Então, a Renata, ela traz aqui uma energia voltada para isso. É uma pessoa que nasceu para administrar, né? Uma pessoa que tem energia para isso.
tá certo? Depois eu vou medir a energia de vocês, tá? Deixa eu passar aqui, depois eu retorno aqui, tá? Então, continuando aqui, né? Então, a gente fala sobre o triângulo da vida, que conta uma história sobre o seu nome. Quem é você por intermédio do seu nome? O seu nome, ele te dá a permissão de ter alguma coisa, de te ajudar ou de te prejudicar. Quem é você por intermédio do seu nome? O seu nome lhe auxilia, lhe prejudica, lhe traz coisas boas, lhe traz coisas ruins. Quando a mulher casa e muda de nome, ela precisa ter os dois mapas, porque ela tem duas situações dentro delas, porque quando ela muda de nome, ela acaba trazendo para a vida dela a parte da ancestralidade do marido por intermédio do nome. Então ela precisa dos dois mapas para saber o que está acontecendo na vida dela e o que ela pode acessar mediante esse nome, né? E a gente vem aqui com arcano dominante e arcano atual, né? Isso é importantíssimo. Qual é o arcano que está dominando o meu inconsciente nesse momento? Né? O que ele pode fazer na minha vida? Ele pode me beneficiar ou pode me trazer problema? Então a gente tem que saber, porque nós temos, segundo a neurociência e a física quântica, nós temos de 4 a 5% do consciente. Então, o que está por trás de mim? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Helena Blavatsky, Hermes de Trismegisto, entre outros e outros e outros e outros, diziam: nós somos comandados pelas forças dos astros e dos números. Entre o nosso firmamento e o céu de Deus, existe um céu paralelo, um céu intermediário, onde estão alojadas todas essas forças. E essas forças é o que domina o nosso mundo que nós vivemos, que é o mundo de Asiá, que é o mundo, que é o planeta Terra, que é um planeta imperfeito. Então, se eu não tenho plena consciência de quem eu sou comandado por esses fatores. E eu vou fazer aquilo que está ali à disposição por intermédio não só das energias dos planetas, mas como a energia do meu nome. Então eu preciso entender quais são os arcanos que estão à disposição da minha vida para entender o momento que eu estou vivendo. Tá certo? Então vamos lá. Sequências negativas que precisam ser retiradas. Essas sequências, elas vêm por intermédio do nosso nome. Então, existem sequências que trazem problemas na nossa vida, né? Que são as chamadas sequências negativas. Elas são negativas porque elas já são repetitivas. São sequências que têm números repetidos. 3, 4, 5 números repetidos. E elas trabalham, tudo que é em excesso, trabalha no negativo, tá? Então, isso precisa ser conhecido e retirado. E aí a gente vem com os excessos, a deficiência, né, que a gente precisa equilibrar através da assinatura pessoal, né, que está aqui. Tem gente que usa assinatura pessoal e assinatura social, né? Senhas para banco, né? Quais são as senhas, quais são os números que eu posso usar para senha de banco, né? Disponíveis para mim. E os números para a loteria, para quem gosta de jogar na loteria, esses números. E eu vou mostrar aqui, para encerrar, uma situação de um nome que eu criei ficticiamente, para que vocês tenham um entendimento do que eu estou falando com relação ao nome, tá certo? A importância que nós precisamos ter com relação ao nosso nome, quando eu digo que o nome pode ajudar ou prejudicar, tá? Então, vamos lá aqui. Deixa eu pegar aqui o nome que eu criei, tá aqui. Vamos lá. Não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Tá de cabeça para baixo, mas não sei se dá para vocês verem. O que é em vermelho é bloqueio. Então, essa pessoa, ela traz 1, 2, 3, 4 bloqueios na vida dela. Um bloqueio fala de trabalho, da dificuldade que ela tem com relação a trabalho. Tá certo? Dela ser mal remunerada, dela não ter disciplina no trabalho, de ser uma pessoa com dificuldades com o trabalho, tá?
A outra sequência, ela fala da dificuldade com a comunicação. Então, ela traz aí um impasse de se fazer entender. Ela não consegue mostrar, ela não consegue, como é que eu vou dizer, ser clara nas suas abordagens. E aí ela tem problema com a comunicação, que gera a sequência de baixo, que é de relacionamento. Então, uma pessoa que deposita muita expectativa em cima do outro. E ela se decepciona, o tempo inteiro se decepcionando, né? Aquelas pessoas que geralmente dizem assim, eu tenho dedo podre para homem, né? Então, são ou dedo podre para mulher. Essa sequência. E a outra sequência que fala aqui, que é a sequência do medo, né? Então, essa sequência, aliás, quem quiser que eu verifique aqui o nome, é só colocar aqui na live que eu verifico o nome, tá? Essa sequência, gente, são sequências que causam um baita travamento na vida da pessoa a vida inteira. E aí, sabe o que acontece com essas coisas? A pessoa, isso aqui toda hora tá saindo do lugar, acho que tá vivo isso aqui. A pessoa, ela tem tantos bloqueios em relação, e aqui tá um frio danado, as pessoas, elas têm tanto bloqueio com relação a essa situação do seu nome, que elas acham que é normal aquilo que acontece com elas. Elas acham que nasceram assim. Tanto que quando elas vêm falar comigo, porque eu tenho dedo podre para homem. Não, você não tem dedo podre para homem. Você tem um problema que está dentro do mapa e que pode ser resolvido. Mas para isso eu preciso saber onde é que está o problema. E eu só vou saber onde é que está o problema abrindo o mapa. Então, gente, é mais ou menos aquilo que eu explico para vocês da importância de você ter esse estudo para que você se conheça. Porque isso é um estudo importantíssimo para que você saiba quais são os seus problemas e o que eu preciso fazer para resolver. Enquanto vocês não tiverem essa situação bem resolvida dentro de vocês, vocês podem fazer o que quiser. Eu desafio a vocês a fazer terapia, a fazer qualquer coisa que seja, que vocês vão repetir. E sabe qual é o problema da repetição? É o envelhecimento e o adoecimento. Esse é o problema. Porque cada vez que você acha que da próxima vez vai ser diferente, um tempo enorme passa. E aí daqui a pouco, quando você olha, caiu de novo na mesma esparrela. E aí já passou mais um tempo. Aí você, não, agora vai ser diferente. Aí você... Por quê? Gente, porque você está atraindo aquilo ali. Então precisa mudar a sua frequência vibratória. E aí a gente vem para cá. Então eu trabalho com a numerologia em parceria com a radiestesia. Isso aqui é um instrumento poderosíssimo que me ajuda a colocar o cliente nos trilhos por intermédio daquilo que ele se queixa. Então, quando o cliente faz o mapa de numerologia comigo, ele recebe a assinatura, não é? Que é aquilo que os artistas procuram, é aquilo que os empresários procuram, uma assinatura social, né? Ou uma assinatura, aquilo vai dependendo, tem cliente que gosta de mudar o nome. Então, isso depende da escolha do cliente, tá? Eu geralmente gosto de aproveitar o nome do cliente, porque o nosso nome é o nosso mantra, né? Mas tem cliente que quer um nome artístico, quer um nome social, quer um nome para colocar na rede social, enfim. Isso fica a critério do cliente, tá? Então, quando você recebe a sua assinatura, essa assinatura você tem que treinar ela por 21 dias. Né? E eu sempre aconselho o cliente a mudar o seu documento, né? A sua forma não é tirar o seu nome, não é isso, é mudar a forma de assinar. Então eu mudei a minha assinatura, eu tenho 3 nomes na minha certidão, mas eu assino com 2, então eu mudei. Então, para que essa assinatura comece a fazer, comece a agir na sua vida, que geralmente é uma assinatura limpa dessas sequências negativas e com a energia daquilo que o cliente quer conquistar, ela leva 21 dias para você praticar. E aí, dentro da radiestesia, eu tenho um instrumento aqui, não é? Que eu coloco em um gráfico, que eu coloco a assinatura do cliente ali por 2 dias para acelerar esse processo. Então, eu utilizo esse instrumento para enviar energia. Tem gente aqui que já já passou por isso comigo, não é? De ter um animalzinho doente, de ter uma pessoa doente, e aí eu vou e utilizo a radiestesia para beneficiar o cliente, tá certo?
Eu trabalho com a numerologia em parceria com a radiestesia. Então, aquilo que eu vejo em desequilíbrio, eu corrijo no gráfico para facilitar a vida do cliente, tá? Bom, então nós vamos começar aqui, vamos dar uma olhada aqui, né? E aí volto a dizer, quem quiser falar comigo, quem quiser agendar o mapa, quem quiser aproveitar o preço promocional que eu estou trabalhando hoje, deixa um recado no meu WhatsApp, tá certo? Eu vou tentar colocar aqui, mas não sei se eu vou conseguir fixar, né? Não tem como fixar aqui o comentário. Então, eu coloquei, mas vai sair, não adianta nada. Mas o meio mais rápido de você falar comigo é você me procurar ali via WhatsApp. Já vou medir a energia do Emerson, tá? Você vai ali no WhatsApp, você tem uma aba escrito WhatsApp Fale Conosco, você me segue, clica ali, envia uma mensagem que vai direto para minha caixa, tá? Eu não aconselho a deixar nenhum tipo de recado no privado, tá? Porque o Instagram, ele leva às vezes, para mim, que sou terapeuta e que eles estão tentando nos calar, ele leva para mim 3, 4 dias para eles liberarem. Às vezes acontece isso, né? Então, às vezes o cliente acha que eu não estou dando importância ao que ele está deixando ali, quando na verdade o problema não é comigo, é com o Instagram. Então, o meio mais rápido é você me procurar via WhatsApp. Já cai direto para falar comigo. E agendando o mapa hoje, além do preço super especial que todos podem pagar, inclusive eu aceito cartão e pode dividir, quem fizer o mapa hoje está ganhando junto o de astrologia de graça ou o empresarial, de acordo com o que o cliente quiser, tá? Então vamos lá medir a energia. Gosto que vocês olhem bem para o pêndulo e percebam que a minha mão, ela fica parada, tá certo? Então vamos começar a medir aqui a energia do Emerson Aníbal Silva. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Emerson Aníbal Silva, nascido em 6/7/1992, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Emerson Aníbal Silva, nascido em 6 de julho de 1992. Olha lá onde é que está o Emerson, olha lá. Está lá na vibração da maioria, que é do desejo. Isso não é uma coisa... a maioria está aqui nesse desejo, tá? E para o Emerson é uma coisa, o Emerson é pegado a prazeres da vida, né? Ele é um artista, ele tem energia, uma pessoa com bastante habilidade, e ele está aqui numa energia baixa de 125 Hz. Então, o que é que nós temos que entender? A nossa energia, a gente só começa a ser visto e ouvido pelo universo a partir do momento que a gente está aqui, da boa vontade para cá, tá certo? Daqui para cá, você está junto com o povão, junto com a maioria. Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão para a pessoa que está me ouvindo. Imagina se você é convidado para um show com Deus dentro de um estádio de futebol. E aí você olha para Deus lá em cima do palco e todo mundo começa a pular porque quer que Deus veja e atenda o seu pedido. O que acontece? Você vai ser visto no meio daquela maioria? Não vai. E assim acontece com a gente no nosso dia a dia. Por que as pessoas não têm a sua oração atendida? Os seus pedidos atendidos, as suas preces atendidas? Por que elas não têm? Porque elas estão misturadas aqui com a maioria. Enquanto elas estão misturadas com a maioria, Deus não vai ver, os anjos não vão ver. Nós precisamos nos destacar. E para isso a gente tem que começar a trabalhar a nossa energia para que a gente venha de lá para cá. Tá certo? Para que a gente tenha os nossos pedidos, os nossos desejos ouvidos, tá? Bom, então vamos lá ver a mensagem que saiu para ele. Fala, o controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é uma parte da melhor maneira possível entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredito que tudo está correto e se ajeitará com fé. Controle é uma coisa que o Emerson gosta, né? De controlar. Ele é controlador. Vamos lá para Renata. Pêndulo, peço permissão eu superior
para adentrar o nível vibracional de Renata Nogueira Lopes, nascida em 8 de junho de 1968. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Renata Nogueira Lopes, 8 de junho de 1968. Olha lá onde é que está a Renata. Tá vendo? A minha mão está parada. A vibração da Renata está no medo. Então, não sei se ela está passando por algum problema de saúde, se ela está tendo que tomar algum tipo de decisão, não é? Se ela está passando por algum problema pessoal, mas a vibração dela aqui está no medo. Precisa trabalhar a numerologia para melhorar isso aqui. Entender de onde vem essa vibração para que você saia dela, tá? Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos os 3 apontados para nós mesmos. Não julgueis para não ser julgados. Vamos lá. Fernanda. Pêndulo, peço permissão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não consigo fixar. Não adianta. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Fernanda de Souza Pires, nascida em 29 de maio de 1990. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Fernanda de Souza Pires, 29 de maio de 1990. E olha lá, a Fernanda está na mesma vibração de medo. Olha lá onde é que está o pêndulo, olha lá. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas olha a vibração de medo aqui, olha. De novo, né? Não sei se está passando por algum problema de saúde, alguma coisa que ela precisa resolver, alguma dúvida que ela precisa fazer um mapa para entender o período que ela está vivenciando, esse momento que ela está vivenciando e o que ela pode fazer para melhorar isso aí na vida dela, né? Para que ela deixe de ter dúvidas, né? E passe a ter certezas. Lembrando que isso aqui, numerologia, não é oráculo, não é adivinhação, não tem nada a ver com isso. Numerologia é matemática, tá? Matemática e linguística, né? Porque você tem que explicar para o cliente aquilo que está entendendo. Então, a mensagem que saiu para a Fernanda fala: não deixe que a raiva domine suas decisões. Se tiver exaltado demais, recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor. Imponha um limite vigoroso ao que está incomodando. Seja algo externo ou padrão interno que está atrapalhando o seu progresso, com o qual você não consegue mais conviver. Vamos lá para a Giovana. Edjane, eu preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento, tá? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Giovana Luiz da Silveira, nascida em 3 de julho de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Giovana Luiz da Silveira, 3 de julho de 1973. Olha lá, vibração do desejo, do possuir, do ego, do ter, não é? Vibração da maioria. Então, a mensagem que sai para ela fala que o amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com o coração. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesma, não pense 2 vezes. Monique Nogueira é a próxima, né? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar. Agradeço os likes que vocês estão dando, tá? Isso me ajuda bastante a salvar essa live, tá? E fazer com que vocês possam compartilhar com pessoas que estejam precisando, parentes que estejam necessitados, amigos que precisam ouvir isso aqui e que estão passando por momentos difíceis e não têm condição de raciocinar, às vezes, no momento de achar uma luz no final do túnel. A numerologia, ele é uma luz no final do seu túnel. E todo mundo que está aqui não está aqui por um acaso, tá? Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Monique Nogueira, nascida em 12 de dezembro de 1984. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Monique Nogueira, 12 de dezembro de 1984, vibração do desejo, da maioria, né? Olha lá, vibração da maioria do desejo. A vibração do ter, do possuir, né? Saiba contar consigo mesma e apoie-se. Seja seu maior aliado, mas lembre-se de que ajudar os outros é a melhor forma de fortalecimento.
Vamos lá para Edjane. Ana, eu preciso que você, Luciana e Ana, preciso que vocês deixem o seu nome e a sua data de, o nome de solteira e a data de nascimento para que eu possa medir aqui, tá? Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Edjane dos Santos Silva, nascida em 21 de novembro de 1967, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Edjane dos Santos Silva, 21 de novembro de 1967. Olha lá a vibração do desejo, da maioria, do possuir, do ego, né? De ter, né? São pessoas que basicamente são materialistas, né? E a mensagem que saiu fala: cuidado com a espera dos outros, cuidado com o que espera dos outros. Às vezes as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Vamos lá com a Luciana Couto. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Luciana Couto Calou, nascida em 22 de junho de 1975. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Luciana Couto Calou, 22 de junho de 1975. Olha lá, vibração de desejo, tá vendo? Luciana Couto Calou, 22 de junho de 1975, tá lá no desejo. A Luciana, ela nasceu para trabalhar, né? Então, a Luciana, ela tem capacidade de lidar com grandes projetos, né? E nasceu para trabalhar, a mente dela trabalha 24 horas, mas ela precisa fazer a numerologia para trabalhar um pouco esse relacionamento e essa questão do dinheiro que não flui de uma forma desejável para ela. Concentre-se, fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco e a ação correta das coisas e indicar uma fuga da tarefa maior, né? Então fala que você precisa, na verdade, eu não sei se eu li direito, concentre-se, fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. Então a pessoa se esconde, né, atrás de fazer um monte de coisa para não prestar atenção naquilo que ela precisa fazer, né? Vamos lá para Joelma. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Joelma Augusta Leite, nascida em 26 de agosto de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Joelma Augusta Leite, 26 de agosto de 1973. Olha lá a vibração que está lá, tá vendo? Olha lá. Olha lá, Joelma, medo. Né? Alguma coisa aí no seu caminho, talvez que você precise decidir, escolher, e não está querendo, ou está com receio de perder, né? A Joelma, ela nasceu para ser uma empresária, é uma pessoa muito apegada a dinheiro, né? A questão de bens materiais, e tem um bloqueio com relação a dinheiro. Então, precisa fazer um mapa para desbloquear isso aí. E a mensagem que saiu para ela fala: mudança pode ser atividade, mas também pode estar na maneira de como você vê as coisas. Pense grande e procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando. Então, a Joelma, ela não gosta muito de mudança. Então, de repente, pode ser que essa mudança, alguma coisa que ela esteja aí vivenciando, que ela tenha que mudar, possa estar causando algum medo a ela, né? Então, precisa fazer um mapa para harmonizar isso aí. Renise, vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Renise Aparecida Pires Peraro, nascida em 18 de julho de 1968. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Renise Aparecida Pires Peraro, 18 de julho de 1968, a vibração de desejo, né? A Renise também nasceu para ser uma empresária, tem uma energia muito forte com relação a coisas materiais, né? E precisa trabalhar essa energia para que ela encontre um pouco de harmonia entre as relações e entre o dinheiro. Precisa fazer o mapa, né? E a mensagem que saiu para ela: se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. Vamos lá. Silésia. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional
de Silésia Maria Giordani, nascida em 13 de abril de 1972. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Silésia Maria Giordani, 13 de abril de 1972, a vibração do desejo. Então, a Silésia, se você puder voltar ao início dessa live, quando eu soltar ela para gravar, a Silésia, ela traz uma dívida kármica aí no dia do seu nascimento. Essa dívida kármica traz algumas questões com relação a dinheiro na vida dela. Provavelmente, ela deve ter começado a trabalhar muito cedo. E quando a gente fala trabalhar cedo, eu estou falando a partir dos idos dos 12, 14 anos. Geralmente aquela garota, aquela menina que a mãe às vezes começa a dar uma obrigação muito cedo, porque ela teve uma questão aí muito séria no passado, que nessa vida ela precisa desbloquear para que o fluxo de dinheiro dela seja mais justo para ela, tá? Porque ela traz essas questões, né? Muito apegada à matéria, e ela traz essas questões. E a mensagem que saiu para ela fala: silêncio, afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir a sua voz interior. Sim, isso mesmo. Então, Silésia, procure fazer o seu mapa de numerologia. Se você quiser aproveitar, entre em contato comigo via WhatsApp, que eu estou num preço super especial e dando para a pessoa, inclusive, um mapa de numerologia, de astrologia de graça, tá? Você precisa desbloquear devido a essa questão kármica, você traz um bloqueio na parte financeira, tá certo? E precisa fazer esse desbloqueio, é necessário fazer esse desbloqueio, tá? Porque senão você vai continuar nadando e morrendo na praia. Você tem toda a condição de enriquecer, de ter dinheiro, mas você precisa entender alguns fatores importantíssimos na sua vida, inclusive alguns sentimentos que você possa ter, tá? Então, me procure via WhatsApp, se quiser aproveitar hoje o mapa, eu aceito cartão, o meu preço é especial, né? Pode dividir, o preço todo mundo pode pagar, é um preço especial. E eu não sei se eu li a mensagem, agora eu não sei, se eu não li, vou ler de novo, né? A raiva tem várias formas, ciúme, inveja, ira, mas a pior de todas é a raiva do mundo e como ela é, travestida de autopiedade. Saia do papel de vítima e siga em frente. Então, gente, o mapa de numerologia, ele é um instrumento importantíssimo para a gente compreender várias situações na nossa vida. O que eu preciso entender para desbloquear aquele fluxo repetitivo que acontece na minha vida e que pode me gerar uma doença autoimune, uma doença grave. Eu preciso, isso é urgente. Esse instrumento, ele foi descoberto dentro da Bíblia, por intermédio de estudos aprofundados, né? Então, a Bíblia, ela fala de numerologia de Gênesis a Apocalipse. E eu sempre gosto de citar duas passagens muito conhecidas para quem não tem entendimento com Kemule, eu já vou ler, tá? Valquíria também. Eu sempre gosto de indicar essas passagens, né? Que são passagens conhecidas para quem não tem o traquejo, não quem conhece a Bíblia. Uma delas é logo no início, quando Deus muda o nome de Sara e de Abraão para que Sara pudesse dar a Abraão um filho que ela tanto queria, tá? E a outra passagem muito conhecida é Jesus mudando o nome de alguns apóstolos. Olha aí, ele empregando a assinatura de poder, o nome, né? Então ele muda aí o nome de Simão para Pedro. Por quê? Porque como Simão, ele não poderia fazer, numerologicamente falando, aquilo que Jesus queria que ele fizesse. Então, numerologicamente falando, a gente tem aí Pedro com o número 4, que veio solidificar, que veio implementar. E Simão, com o número que ele tinha, ele ia se perder no meio do caminho e não ia conseguir fazer aquilo que Pedro, né, com o nome de Pedro. Então, é isso aí a importância do nome, a importância da mudança de assinatura, né? Mudar a assinatura não significa mudar o nome, é mudar a vibração, né, que você está vivendo hoje e que está te trazendo alguns desconfortos, tá? E isso é, dentro do mapa, isso é oferecido, tá?
Vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Kemune Mari Borges, nascida em 6 de junho de 1996, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Kemune Mari Borges, nascida em 6 de junho de 1996, olha lá a vibração do medo, né? Não, peraí, medo não, já está lá na tristeza, olha, o pêndulo já se encaminhou para a tristeza. É uma vibração muito baixa, tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado com depressão, porque essa pessoa ela tem uma tendência para isso, principalmente porque são apegados, pessoas que nasceram no dia dela, são pessoas muito apegadas a prazeres da vida, quiçá vícios, né? E se não, dependendo da criação, a pessoa vai para o vício. Então é importante fazer um mapa para corrigir isso aí, tá? Corrigir essa vibração que pode levar para uma coisa que não é bacana. E a mensagem que saiu para ela fala, né, fala, toda unanimidade é burra. Essa frase é de Nelson Rodrigues e alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente, né? Então é isso que a gente já sabe, né? As pessoas que pensam como os outros, elas se comportam como gado, né? Então vamos lá, pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Valquíria Reis dos Santos, nascida em 27 de outubro de 1984, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Valquíria Reis dos Santos, nascida em 27 de agosto de 1984, a Valquíria está numa vibração de medo. Não sei se ela tem que decidir alguma coisa, se está passando por algum problema de saúde, se está tendo que abrir mão de alguma coisa e está com receio, problema às vezes na relação, né? Então precisa checar essa energia, tá? E a mensagem que saiu para ela, tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, cuidar e colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício, né? Estou aguardando uma assinatura, vai sair esse mês. Olha só, Vera, né? Deve ser Vera. Eu não estou jogando tarô, tá? Eu estou usando a radiestesia para medir a energia. Então eu não tenho como verificar isso aí para você, tá vendo? Tá certo? Talvez da numerologia a gente pode saber, mas aí teria que fazer o mapa, tá? Vamos lá. Gessiane, pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Gessiane Cristina Rodrigues, nascida em 21 de janeiro de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Gessiane Cristina Rodrigues, 21 de janeiro de 1977. Vamos lá, vibração de medo, tá? Olha lá a vibração de medo da Gessiane. Precisa mudar isso aí, né? Alguma coisa que precisa decidir, né? Então, aqui fala, toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Alguns cortes implicam em alguns ganhos. Então, Monique, Valquíria, eu não falei 27 de outubro? Vamos lá. Pêndulo, peço permissão, eu superior. Ai, peraí. Aqui tá um frio danado. Pêndulo, peço permissão. E o gato tá puxando tudo aqui, olha. Caramba, hein? Tirou tudo do lugar, ninguém merece. Ai, esses gatos, eu vou te contar, cara. Tem horas que me estressam. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos lá com a Valquíria. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Valquíria Reis dos Santos, nascida em 27 de outubro de 1984. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Valquíria Reis dos Santos, 27 de 10 de 1984. A vibração do medo. Tá vendo? Tá lá no medo. Vibração do medo. Reparem, gente, que eu não tô mexendo a minha mão, tá?
É o pêndulo que se direciona para lá a partir do momento que a pessoa, que a energia é chamada, tá? Pêndulo, o nome da pessoa é chamado, pêndulo. Peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de João Vitor Moraes, nascido em 24 de junho de 2000. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento João Vitor de Moraes, 24 de junho de 2000. Tá lá na vibração de desejo, tá vendo? Vibração da maioria de 125 Hz, que é a vibração onde está a maioria, vibração do ego, de ter, né? Mas o João, ele nasceu para ele nasceu para se casar, né? Mas ele é casado primeiro com o dinheiro, com a materialidade, né? Com a segurança. Então ele procura segurança na vida dele, dinheiro, né? Ele, antes de ser um bom partido para ser um pai, né? Um chefe de família, ele é casado com dinheiro, né? Uma pessoa que tem alguns problemas com a procrastinação, com a teimosia, né? E às vezes ele acaba perdendo dinheiro por isso. É necessário fazer um mapa para desbloquear, tá? A mensagem que saiu fala: criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres como elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Eu acho que não tem mais ninguém para medir, né? E eu vou, mais uma vez, ressaltar a importância desse trabalho de numerologia e de radiestesia para o equilíbrio da sua vida, né? E para a melhora da sua vida, para o entendimento da sua vida, para que você possa conquistar aquilo que você deseja, tá certo? E lembrando que eu estou em preço promocional da numerologia. Esse preço é um preço que vai até hoje. Se você tem uma empresa agendando o mapa empresarial, o mapa de numerologia, o empresarial sai de graça. Se você não tem uma empresa e agendar um mapa de numerologia, o mapa de astrologia está indo de graça, tá? Para quem agenda hoje. O preço é especial, bem abaixo da tabela, pode ser dividido em cartão, tá certo? E eu aguardo o contato de vocês via WhatsApp. Se alguém quiser ainda escrever aqui o nome. Não consigo um relacionamento. Quando irei ter um? Se já conheço. Então, Júnior, eu preciso fazer o seu mapa de numerologia para saber se o relacionamento está disponível para você, tá? Eu não tenho como falar isso sem abrir o seu mapa de numerologia, tá certo? Para saber se a numerologia a gente consegue ver se a gente tem disponibilidade para ter filho, se está na nossa energia, dá no nosso caminho casamento, se está no nosso caminho trabalho, não é? Se está no nosso caminho a saúde. Tudo isso a gente consegue mapear dentro da numerologia, mas precisa abrir o mapa, né? Eu não tenho como falar nada, seria uma incoerência da minha parte ficar aqui usando esse instrumento tão importante de uma forma errada, como a gente vê aí na internet, pessoas rifando um trabalho milenário, um estudo milenar, né, tão importante e que faz com que uma determinada cultura seja uma cultura dominante financeiramente, com essas palhaçadas que a gente vê aí na rede social, né? Vamos lá. Então, Júnior, você já traz aí um agravante que é uma dívida kármica, tá? Pessoas que nascem no dia 13, dia 14, dia 16 e dia 19 são pessoas que trazem dívidas kármicas. Então, com certeza você deve ter um bloqueiozinho aí com relação a dinheiro e a relacionamento e precisa fazer um mapa para desbloquear, tá? Isso aí não é à toa, tá? Essa questão que acontece na sua vida não é por um acaso. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de William Gabriel Borges, nascido em 2 de março de 2001. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento o William Gabriel Borges, 2 de março de 2001. O William está numa vibração de raiva. Não sei se essa vibração dele de raiva é consciente ou não, mas ele está ali numa vibração de raiva, né? O William, embora ele seja uma pessoa de vozinha baixa, não é?
é uma pessoa que procura sempre harmonia, não gosta de viver em desarmonia, tem um gênio muito forte, tá? Gosta de procrastinar, gosta de empurrar as coisas para o dia seguinte, tem preguiça, né? Então precisa trabalhar isso aí, essa assinatura, para eliminar esses parangolés aí que impedem que ele consiga conquistar o que ele deseja, porque é uma pessoa materialista, sensitiva, intuitiva, mas a preguiça e a procrastinação e a teimosia, né, e o apego, principalmente o apego, faz com que ele perca muita coisa na vida. E a mensagem que saiu: se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo para trás pode ser uma boa estratégia para alcançar o seguinte. Vamos lá. Suzineia. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Suzineia Rodrigues da Cruz, nascida em 27/4/1986. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Suzileia Rodrigues da Cruz, 27 de abril de 1986. Está aqui a vibração de desejo, tá? A vibração da maioria, onde estão a maioria das pessoas. E a mensagem que saiu para ela: observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Vamos para Caroline Souza Santos. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Caroline Souza dos Santos, nascida em 29 de novembro de 1994. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Caroline de Souza dos Santos, 29 de novembro de 1994, vibração do desejo. Tá vendo? Vibração da maioria, 125 Hz. Precisa melhorar isso aí. Vibração onde está o povão, onde está todo mundo, né? Aquilo que é para o povão é para todo mundo que está aqui nessas vibrações que estão para cá, tá? O universo não pode entregar aquilo que não foi pedido de maneira correta. Reflita sobre o que quer e peça agradecendo, na certeza de que está tudo desenhado na sua mente e foi preparado para um mundo maior. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Inácia Josefa, nascida em 19 de dezembro de 1971, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Inácia Josefa, nascida em 19 de dezembro de 1971, vibração do desejo. A Inácia, ela traz um probleminha com a dívida kármica, né? No seu dia de nascimento, volta a dizer, pessoas que nasceram no dia 13, 14, 16 e 19 trazem bloqueios kármicos que precisam ser desbloqueados através da assinatura e do equilíbrio entre a sua data de nascimento e seu nome, tá? Para que você tenha um fluxo financeiro melhor e de relacionamento mais satisfatório. E a mensagem que saiu para ela fala: saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e ficar apegada a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Lembrando que quem quiser fazer o mapa é só me procurar via WhatsApp. Vai lá no minha bio, tá escrito lá o WhatsApp. Suzy, entre em contato comigo via WhatsApp, tá? Para aproveitar o preço promocional e o mapa de astrologia que está sendo oferecido de graça hoje, tá? Vai lá na minha bio, tem lá o WhatsApp, você clica lá e cai direto para falar comigo, tá certo? E aproveitar essa promoção de, além do mapa de numerologia, de astrologia de graça, o preço promocional, tá? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Tayane Consuelo Ottoni, nascida em 3 de dezembro de 1990. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Tayane Consuelo Ottoni, 3 de dezembro de 1990, vibração do desejo, 125 Hz, da maioria, do ego, do possuir, né? E a mensagem que saiu: faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar a sua energia.
Vamos lá para Shérida. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Shérida Soeiro de Souza Silva, nascida em 1 de março de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Shérida Soeiro de Souza Silva, nascida em 1 de março de 1977. Vibração do desejo, tá? De possuir, de ter, de obter coisas, né? A Shérida nasceu para ser dona do seu próprio nariz, né? Não gosta de trabalhar, de ser comandada por ninguém. Acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe dentro de você. Vamos lá para Cecília. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Cecília Brand, nascida em 2 de setembro de 1981. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Cecília Brand, 2 de setembro de 1981. Cecília Brand, 2 de setembro de 1981. Vibração do desejo, tá? Da maioria, do ter, do possuir, né? E a mensagem que saiu: para que o novo renasça, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível. Então é isso, gente. Vou agora falar com as pessoas que me deixaram mensagem, tá certo? Via WhatsApp. Quem quiser conversar comigo, é só entrar em contato via WhatsApp, aproveitar esse agendamento, né? Essa programação para que você possa extrair do seu período, né? Durante um ano, as melhores energias possíveis para você conquistar o que deseja, tá certo? Aproveitar o preço promocional e essa promoção do mapa de astrologia que está vindo junto, ou o mapa empresarial que está vindo junto também, tá? Vamos lá para a Maiane, apareceu aqui a Maiane. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Maiane Silva do Nascimento Brito Campos, nascida em 10 de março de 1981. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Maiane Silva do Nascimento Brito Campos, 10 de março de 1961, a vibração de desejo. Maiane, faça seu mapa, tá? Pelo tamanho do seu nome, você deve trazer algumas complicações aí por intermédio da ancestralidade, tá? Quando tomamos uma decisão, o universo aciona uma energia propícia para ajudar. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco, tá? Procura o seu mapa, porque você deve, com certeza, ter bloqueios aí com relação ao seu nome, tá? Devido ao tamanho dele. E muitos nomes, né, trazem problemas, tem nomes aí que são nomes complicados de acordo com a numerologia, tá? Então, precisa fazer o mapa para obter uma assinatura melhor e a sua energia fluir de uma forma mais satisfatória, principalmente a questão do dinheiro, tá? Então, aguardo o contato de vocês na bio, né? É só entrar em contato lá. Peço que quem não esteja me seguindo, me siga para ser comunicado quando eu estiver na próxima live. Agradeço quem se dispôs aí a me dar coraçãozinho, quem se dispôs a compartilhar a live para pessoas que estão precisando, parentes que estejam precisando, amigos que estejam precisando nesse momento. Agradeço muito, tá? E aguardo então o contato de vocês via WhatsApp. Paz profunda, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir, e fiquem todos com Deus.